Bom dia, sexto A, boa tarde, sexto B. Então vamos dar continuidade aos nossos módulos e agora o módulo 2, construção do espaço brasileiro. Então aqui tem um questionamento aí para respondermos mentalmente, que diz: a figura ao lado representa o Brasil. Você sabe onde está o lugar onde você vive no país? 2. Como você imagina que era esse lugar antes da chegada dos colonizadores europeus? Já era habitado? 3. Como era a vegetação original? Era uma mata densa ou espaçada? 4. Quais animais nativos viviam nas terras hoje ocupadas pelo seu município? Então, primeiro módulo falamos o que é o espaço geográfico, a paisagem e o lugar. E agora o módulo 2 fala da construção do espaço brasileiro. Olha só, construção do espaço, né? Até porque o espaço geográfico ele é criado, produzido pelo ser humano. Tem um significado a partir da atribuição aí de valores do ser humano. Ok? Então, o Brasil, nosso lugar. Já falamos sobre a categoria de análise lugar. Então, lugar significa um espaço onde você, enquanto indivíduo, tem afeto, sentimento, identidade, certo? Então, o Brasil, né, numa escala maior, é o nosso lugar, porque somos brasileiros. Nos identificamos com a cultura, com a língua, com os hábitos, com o clima, com a política, com a organização social, certo? É um conjunto. Então, o nosso país é um território bastante transformado, né? Como um todo, sofreu uma transformação gigantesca aí ao longo de toda a nossa história. E quem fez essa transformação? O ser humano. E nem todo espaço possui a mesma transformação da paisagem. Então, no nosso território temos regiões, espaços mais transformados, né? As grandes cidades principalmente, e espaços menos transformados, que ainda preservam características físicas aí naturais, ok? Então, o nosso país é rico em biodiversidade, tanto da fauna quanto da flora. E as paisagens no nosso território, elas não são homogêneas, ou seja, elas não são iguais. Cada espaço possui uma paisagem diferenciada, ok? Daqui a pouco vamos entender o porquê. Aqui na página 226 tem algumas imagens aí, então é importante ler a legenda. Então a primeira é um ribeirinho aí no estado do Amazonas. A segunda é uma plantação em Pernambuco, no estado de Pernambuco. A terceira aqui embaixo também é uma área de colheita, no Mato Grosso. Essa quarta aqui é a Mata de Araucárias, em Santa Catarina, que é um clima mais frio. A Avenida Paulista, em São Paulo. E aqui é uma comunidade no Rio de Janeiro, ok? Brasil e a localização. Então, para fazer essa localização do nosso país no globo como um todo, a gente usa as linhas imaginárias. Vocês lembram das linhas imaginárias? Então, as linhas imaginárias ajudam a gente a localizar o Brasil, né? Num grande espaço aí. Então, nós temos aqui, ó, o meridiano de Greenwich, que é essa linha imaginária na vertical. E nós temos aqui a linha do Equador, que divide o nosso globo, nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul, ok? Além dessas duas linhas imaginárias principais, o meridiano de Greenwich e a linha do Equador, temos os trópicos. Então, ao norte da linha do Equador, nós temos o trópico de Câncer, ao sul da linha do Equador, temos o trópico de Capricórnio, lá em cima, né, temos o Círculo Polar Ártico, e aqui embaixo outra linha imaginária que é o Círculo Polar Antártico, ok? E aqui nós temos o Brasil. Então, se formos localizar o Brasil, olha só, o Brasil ele ocupa o hemisfério sul, sul de quem? Da linha do Equador,
Ele ocupa um pedacinho do hemisfério norte. Norte de quem? Da linha do Equador. E ele está totalmente na parte oeste. Oeste de quem? Do meridiano de Greenwich, que nós chamamos de hemisfério ocidental. Ok? Então essa é a localização aí do nosso país. Tem uma atividade aqui neste mapa que pede para vocês irem colocando aí as posições de alguns países, tá? Bem tranquilinho, bem facinho, já podem realizar. Então, o Brasil é o quinto maior em área, então o quinto maior país do mundo é o nosso. Ele é banhado pelo Oceano Atlântico, aqui na porção leste. Ele está a oeste do meridiano de Greenwich, que passa aqui. E a maior parte de todo o território do nosso país se encontra no hemisfério sul, ok? Então, essa é uma forma da gente localizar o Brasil de acordo com as linhas imaginárias e numa escala global, ok? Então, olha só. Aqui temos o mapa político da América do Sul, que também vai nos ajudar a localizar o nosso país, mas localizar nesse subcontinente, que é a América do Sul. Então aqui, olha, nós temos vários países vizinhos. Da América do Sul, tem apenas 2 países que não faz fronteira com o Brasil, não está coladinho com o Brasil, que são eles: o Chile, que está aqui, olha, ele não tem fronteira direta com o Brasil, e o Equador, que ele está aqui também separado, não tem fronteira direta com o Equador. Os demais países, todos possuem fronteira, possuem ligamento direto aqui com o nosso território, ok? Então aqui, olha, mais uma forma de localizar o nosso território, ok? Em relação, aqui nesse Saiba Mais tem um textinho que puxa um pouquinho da história, até porque lembra que utilizamos a história, que é o tempo, né, para entender o espaço geográfico, que é o objeto de estudo da geografia. Então aqui mostra um pouquinho da história, que vocês já viram na disciplina em si, em história, que mostra como foi a primeira divisão do nosso território, dividida nas capitanias hereditárias, né? E só depois de alguns séculos a gente passou a ter a configuração atual aqui do nosso território, ok? Então deem uma lidinha aí que é importante. Em sala nós lemos juntos, sempre, né? Esses pontos mais importantes aqui, ok? Aí agora na página 230 temos Brasil, divisão atual e organização política. O que é organização política? É como se organiza aí os poderes, a governabilidade aqui no nosso território, ok? Então, o Brasil é uma república federativa. O que isso significa? Que tem um governo, né? Que tem uma organização política, uma organização de quem administra aqui o nosso território, né? E o Brasil é uma democracia. Então, o que significa? Que nós, enquanto cidadãos, nós votamos nos nossos representantes, diferentes de outras organizações políticas que vocês verão história e também geografia mais para frente, lá no 8º ano, ok? Então, em relação à organização política do nosso território, nós temos... nós somos uma república, que significa o poder do povo de decisão, que é a democracia, nós que decidimos, ok? Nós temos 3 poderes políticos diferentes: o executivo, o legislativo e o judiciário, ok? Então são esses os 3 poderes aí dentro da governabilidade. Em distribuição política, distribuição dos estados, dos espaços brasileiros, porque o nosso território é dividido em espaços, em estados, para melhor organização. Eu costumo dizer que é igual ao nosso armário, né, de roupas. Então, se você
deixar tudo jogado, tudo em um mesmo espaço, é difícil você se encontrar. Não é assim que funciona? Quando a gente faz a divisão, uma gaveta para um tipo de peça, outra gaveta para outro tipo de peça, fica mais fácil de organizar, de se encontrar. Então, da mesma forma, os territórios aí dos países, quando são muito extensos, eles são divididos em espaços menores para melhor organização, tá bom? Então, o nosso país tem 26 estados, mais o Distrito Federal, ok? 27 delegações aí. E ao longo da nossa história, a Constituição dos estados foram se modificando. Então, nem sempre o nosso território teve essa organização aí com 26 estados e o Distrito Federal. Até porque, vamos ver mais à frente, que a capital do Brasil nem sempre foi aqui no Distrito Federal. Alguns estados, como Acre, Amapá e Roraima, também, Rondônia também, foram estados que nem sempre, né, até recentemente, que eu digo 30, 35 anos atrás, fizeram parte do nosso território. Eles eram territórios de outras áreas, ok? Então, essa organização política, ela se transforma, o espaço se transforma ao longo do tempo, ok? Tudo bem quanto a isso? Então, vamos lá. Então, o nosso território é dividido em 26 estados e esses estados possuem diversos municípios. O que são os municípios? São as cidades, né? Então, no Brasil temos mais de 5.000 municípios, 5.000 cidades diferentes, de tamanhos diferentes, de importâncias econômicas diferentes, até porque já falamos que todo o espaço, né, do nosso território, todos os espaços e as paisagens no nosso território, elas não são iguais, assim como a organização, tá bom? As cidades mudam, as paisagens mudam. Ok? E os municípios também têm em si 2 poderes. Então, o Brasil tem 3, né? Que é o executivo, o legislativo e o judiciário. E os municípios, as cidades em si, têm 2 poderes diferentes. O executivo e o legislativo. Ok? Executivo é quem executa, o legislativo é quem organiza as leis. E as leis podem ser dentro dos municípios, tá bom? Depois, presencialmente aí, em aula, vamos tirar essas dúvidas e falar sobre isso, ok? E aí, por último aqui, olha essa imagem que vocês já conhecem, né? Que é a obra que tem a denominação Operários da Tarsila do Amaral. Então, ela retrata o quê? O povo brasileiro, nós, brasileiros, ok? Então, né, em relação aqui ao povo brasileiro, nós temos assim como o Brasil tem uma diversidade de paisagens, espaços geográficos, nós temos uma diversidade de características, de etnias, de traços físicos e culturais. E aí, para isso, damos o nome de miscigenação. O Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo, mais misturados do mundo. Então, conseguimos observar a nossa sala de aula, certo? Então, dentro da nossa sala de aula, com 30 alunos diferentes, nós temos diferentes características. Não existe um padrão, né? Então, estatura, traços físicos, tipo de cabelo, cor da pele, então somos muito diferentes, somos muito miscigenados, somos muito misturados, ok? Vamos aprofundar nesse assunto que é muito importante, ok? Então a gente divide aí como a base étnica brasileira, quem deu origem ao que somos hoje, até porque esse processo de miscigenação foi longo e ele não parou, ele continua, certo? Miscigenação significa mistura, ok? Miscigenou, misturou. Então, como base étnica brasileira, base do que somos hoje, temos 3 povos diferentes. Os indígenas que já estavam aqui, né? Eles já estavam aqui. Depois nós temos os europeus que chegaram para
explorar a nova terra. E nós temos os africanos, que foram trazidos em um determinado período aqui da nossa história e e contribuiu para esse processo que temos, que é o processo de miscigenação. Então, a base étnica que iniciou aí essa miscigenação, essa mistura do povo brasileiro, foram essas três: o indígena, o europeu e o africano. Ah, professora, mas eu sou descendente de italiano. Pois é. Então, como eu disse, essas três etnias são as bases, é o que deu origem. Mas ao longo aí de toda a nossa história, o processo de miscigenação foi imenso. Então, posteriormente a esse início de três etnias diferentes, a mistura aí de três etnias diferentes, tivemos diversos outros povos chegando aqui no nosso território, né, em momentos históricos diferentes. Os orientais, outras nacionalidades da Europa, outras regiões diferentes do continente africano, e assim por diante. Então, o processo de miscigenação no Brasil é imenso. E onde nós enxergamos esse processo de miscigenação? Não é apenas nos nossos traços físicos, né? No tom da nossa pele, no nosso cabelo, nos traços mesmo físicos, nas estaturas. É um conjunto de características, né? Até porque quando falamos de etnia, estamos falando das características físicas do indivíduo, do povo, mas estamos falando também das características culturais. E o que está relacionado a essas características culturais? Está relacionado à questão da alimentação, à vestimenta, à religião, né? Os hábitos, os costumes, as manifestações culturais, que são as festas. Então, é uma série de características. A língua, né? É uma série de características que traz esse processo de miscigenação e dá origem ao que somos hoje, ok? Então, esse processo de miscigenação não foi apenas físico, né? Traços étnicos, mas culturais também. Então, na nossa cultura, em muitas palavras, na nossa alimentação, que é um traço cultural, nós temos características aí e heranças dessa base étnica brasileira, ok? Então aqui, ó, na atividade 3, tá falando sobre a lenda da erva mate, que é, ó, uma questão da alimentação, ok? Os europeus, aqui também fala, dei uma lidinha aí no texto que fala sobre essa contribuição de característica étnica e cultural, né? Principalmente relacionado às vestimentas, às celebrações, à religião que foi trazida. E os africanos também. Então, da mesma forma, tem a base da língua, da alimentação, da vestimenta, das religiões. Lembrando, gente, que quando falamos de religião na geografia em si, nós em momento nenhum falamos ou discutimos a religião em si. Porque a religião ela é vista como cultura, certo? Então, cercada de simbolismo e apenas isso. Então, a ciência, né, a ciência geográfica, assim como demais ciências, não discute a religião em si, e sim ela como cultura, ok? É passado ela como cultura. Então, esse é o nosso módulo 2, bem tranquilinho. Vamos trabalhar de forma mais aprofundada, né? Trazendo aí o que vocês já possuem aí de conhecimentos prévios e de observação para a sala de aula, para que isso seja mais rico, ok? Então, quem já quiser fazer ali algumas atividades, vai perceber que são bem tranquilas. Viva a geografia, né? Que é muito tranquilinho, é o espaço que vivemos, é o que vivemos no nosso dia a dia, é muito mais tranquilo, né? Muito mais palpável aí. Então, finalizamos aqui, 20 minutinhos, um módulo bem tranquilo, e até a sala de aula. Tchau!